Boa noite! Sejam todos bem-vindos à Escola Unicista. Eu sou a Bruna. Estamos aqui em mais um dia de estudos do Manual de Professores. Hoje vamos para mais um tema polêmico, porque esse Manual de Professores realmente está aqui para falar a verdade, para tirar todos os nossos véus de ilusões. E o tema de hoje é sobre poderes psíquicos. Os poderes psíquicos são desejáveis? Então, antes da gente começar, eu quero que você revise aí na tua mente. O que você acredita sobre isso? Esses poderes psíquicos são reais? Dividentes? Por exemplo, eu trabalhava com mesa radiônica. Pessoas que leem tarô. O que você pensa sobre isso? Algumas terapias holísticas, o passe, no espiritismo, cirurgias espirituais, tantas coisas, que envolvem poderes psíquicos que existem neste mundo. O que você pensa sobre isso? Deixa essa crença vir à tona e abra a tua mente para esse texto, que hoje nós vamos precisar de muita autorresponsabilidade, presença e disponíveis para ver a verdade, certo? Sendo assim, vamos começar. Os poderes psíquicos são desejáveis? A resposta a essa pergunta se assemelha muito à anterior. Não existem. É claro, poderes antinaturais, entre aspas, está aqui. Inventar um poder que não existe, obviamente, é um mero apelo à mágica. Entretanto, é igualmente óbvio que cada indivíduo tem muitas habilidades das quais não está ciente. Na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. No entanto, nada do que ele possa fazer pode se comparar, mesmo de leve, à gloriosa surpresa de lembrar quem ele é. Que todo o seu aprendizado e todos os seus esforços sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final. E assim, ele não ficará contente em ser atrasado pelas pequenas que possam lhe advir ao longo do caminho. É certo que existem muitos poderes psíquicos, entre aspas, que estão claramente na linha deste curso. A comunicação não está limitada ao pequeno escopo dos canais que o mundo reconhece. Se fosse assim, faria pouco sentido tentar ensinar a salvação. Seria impossível fazê-la. Os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta com o Espírito Santo. Antes de eu ler novamente essa parte, o que diz aqui, os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo. Então, poderes extrasensoriais, poderes psíquicos, entre aspas, são dons que todos nós temos. Está disponível a todos e é uma ferramenta que, entregue à mão do Espírito Santo, ele irá conduzir para que isso seja uma lembrança da nossa real identidade, uma lembrança do amor. Só que o nosso ego é totalmente moldado para que a gente busque um Deus fora. Então, toda essa ideia de poderes psíquicos, de a gente adentrar esse mundo mais sutil, ele vem com muito medo também, Se a gente for olhar para a nossa história, todas as mulheres, que já foram queimadas, consideradas bruxas, tantas pessoas que simplesmente olhavam para dentro
e buscava esse Deus interior, buscava essa comunicação interna com o Espírito Santo, com esse Deus que habita em todos nós, eram consideradas perigosas. Por tanto tempo, a Bíblia ficava somente na mão dos sacerdotes. Quanto tempo ficou somente em latim e a população não tinha acesso às escrituras? Então, toda essa comunicação com Deus, ela foi fechada por muito tempo. Não é natural a gente ter essa comunicação direta, né? Agora isso, graças a Deus, já está mais normal, né? Porque senão não poderia estar nem aqui falando tudo isso que estou falando para vocês. Mas a gente já tem práticas e vivências onde a gente consegue ter essa comunicação direta com Deus. Mas isso não era comum. Então, toda essa ideia de sobrenatural, ela vem com muito medo. E como disse aqui, o ego molda de uma forma para que crie barreiras e a gente dificulte essa comunicação com o Espírito Santo. Oi, Odete, seja bem-vinda. Estamos começando agora. Então, vou ler novamente essa parte 1 e 2 e observem tudo isso que eu falei. Então, os poderes psíquicos são desejáveis? A resposta a essa pergunta se assemelha muito à anterior. Não existem. É claro, poderes antinaturais, entre aspas. Inventar um poder que não existe é, obviamente, um mero apelo à mágica. Entretanto, é igualmente óbvio que cada indivíduo tem muitas habilidades nas quais não está ciente. Na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. Eu costumo brincar aqui em casa e falo pro meu marido não pensar muito alto, porque eu tô lendo pensamentos. Porque o que acontece, né? Quanto mais a gente treina a nossa presença, a gente precisa se lembrar que nós somos uma única consciência. Que a nossa real identidade está para além desse corpo. Então, todos os pensamentos, sim, estão disponíveis a todos nós. Essas pessoas que têm esses dons psíquicos de prever o futuro ou de ver o passado, estão simplesmente pegando ali imagens que já estão disponíveis nesse campo unificado para todos nós. Então, quanto mais a gente treina a nossa presença, a nossa comunicação interna com o Espírito Santo, mas nós vamos voltando para a nossa real identidade. Então, o que o mundo diz de ser um poder sobrenatural é simplesmente a gente acessando a nossa real identidade, sem limitações. Então, na medida em que cresce a sua consciência, ele pode muito bem desenvolver habilidades que lhe parecerão bastante surpreendentes. No entanto, nada do que ele possa fazer pode se comparar, mesmo de leve, à gloriosa surpresa de lembrar quem ele é. Que todo o seu aprendizado e todo o seu esforço sejam dirigidos para essa única e grande surpresa final. E assim, ele não ficará contente em ser atrasado pelas pequenas que possam lhe advir ao longo do caminho. É certo que existem muitos poderes psíquicos, entre aspas, que estão claramente na linha desse curso. A comunicação não está limitada ao pequeno escopo dos canais que o mundo reconhece. Se fosse assim, faria pouco sentido tentar ensinar a salvação. Seria impossível fazê-la. Os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo, que está sempre presente e cuja voz está disponível se apenas ouvirmos. Olha que profundo. O Espírito Santo que está sempre presente e cuja voz está disponível se apenas ouvirmos. Esses limites são colocados em função do medo.
pois sem eles as muralhas que circundam todos os locais separados do mundo cairiam ao seu santo som da sua voz. Vamos falar um pouquinho sobre esse medo. Em qualquer rodinha normal aí, entre família, trabalho, a gente não pode falar sobre morte, o assunto é tabu. A gente não pode falar sobre o que será que existe para além dessa vida, que o assunto também é tabu. A gente está no paradigma materialista, onde a realidade é isso daqui. É o que eu tô vivendo, vou nascer, pagar conta, a realidade é aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu estou tocando. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Então, nesse paradigma materialista, ele gera muito medo a tudo aquilo que a gente diz ser sobrenatural. Então, é natural que a gente gere resistência a essa comunicação interna, que é a nossa real natureza. Todos nós temos esse poder psíquico, só que o que acontece? Você vê ali, passou um vulto, que nada mais é uma imagem, uma projeção do que você está vendo fora, já morre de medo. Escutou alguma voz, já morre de medo. Teve um sonho muito realista, já morre de medo. A gente se afasta de tudo isso, a gente não fala sobre isso, a gente não quer acessar isso porque a gente tem medo do desconhecido. Mas quem que tem medo dessa comunicação interna? É o ego. Porque a nossa real natureza é essa comunicação direta com Deus. Nós não precisamos de um mestre, nós não precisamos de um padre, de um pastor, de um guru, de nada fora que faça essa comunicação com Deus. E por muito tempo foi acreditado que Deus escolhe ali uma pessoa para colocar no trono e essa pessoa é a comunicação direta com Deus. Então vai todo mundo, constrói um monte de templo, fica ali sentadinho, escutando o que aquela pessoa tem para dizer. E anula completamente essa comunicação interna, que todos nós temos, que está disponível para todos. E quem faz isso? O medo. O medo do ego de sumir diante do amor. Vou ler novamente essa parte. Seria impossível fazê-lo. Os limites que o mundo traça para a comunicação são as principais barreiras para a experiência direta do Espírito Santo. O que está sempre presente e cuja voz está disponível se apenas ouvirmos. Esses limites são colocados em função do medo, pois sem eles, as muralhas que circundam todos os locais separados do mundo cairiam ao santo som da sua voz. Quem de alguma forma transcende esses limites está simplesmente tornando-se mais natural. Então, ser sobrenatural e poderes psíquicos é nada mais, nada menos que acessar a sua real identidade. Isso é algo natural. Quem de alguma forma transcende os limites do medo, transcende esses limites, está simplesmente tornando-se mais natural. Não está fazendo nada de especial. E não há nenhuma mágica nas suas realizações. Profundo, né? Eu lembro que desde pequenininha eu já queria brincar com a brincadeira do copo. Sou esquisita desde que nasci, gente. Desde pequenininha, eu já tava com as minhas primas, minhas amigas, queria fazer a brincadeira do copo, pra falar com o espírito. Eu já sabia que tinha alguma coisa aí que era além dessa matéria. As habilidades aparentemente novas que podem ser encontradas ao longo do caminho podem ser muito úteis. Dadas ao Espírito Santo e usadas sob a sua direção, elas são recursos de ensinos valiosos. Em relação a isso, questionar como surgem é irrelevante. E quanto tempo a gente perde nessa perguntinha, igual a live, né, sobre a reencarnação? Ficar perguntando se isso existe, não existe, como que funciona. São só perguntinhas do ego pra gente ficar rodando ali e nunca achar resposta de nada. Então, questionar como surgem esses poderes psíquicos é irrelevante. A única consideração importante é
como são usadas. E aqui a gente vai separar o joio do trigo. Por quê? Poderes psíquicos todos nós temos. Uns são mais aflorados, outros não, os outros vão ter crenças mais limitantes com base no medo que vai acabar reprimindo isso. Outros vão usar isso a serviço do Espírito Santo e outros vão usar esses poderes psíquicos a serviço do ego, a serviço de reforçar as ilusões. Como a gente vê muito por aí, né? Tomando-as como fins em si mesmas, não importa como isso é feito, o progresso será atrasado. E o valor que elas têm não está em provar coisa alguma. Realizações que vêm do passado, afinação rara com o invisível ou favores especiais de Deus. Deus não faz favores. Prestem atenção. Deus não faz favores especiais. E ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para todos. Poderes especiais só são demonstrados por truques de mágicas. E nesse texto agora eu entendi porque não fez mais sentido para mim continuar com algumas práticas holísticas que eu fazia. Por exemplo, a mesa radiônica. Enquanto não existia um curso de milagres na minha vida, fazia muito sentido. Depois parou de fazer sentido. O que acontece? Em geral, não sei se vocês já fizeram uma sessão de mesa radiônica, mas em geral as pessoas que buscam, elas querem abrir caminhos, ela quer resolver alguma coisa de relacionamento, ela quer alinhar o seu chakra, ela quer encontrar a raiz de alguma doença, de alguma coisa. Ela quer saber o que ela foi na vida passada, ela quer ver como que tá a frequência dela. O que um curso em milagres fala? Nós somos uma única consciência que acredita estar separada de Deus. Enquanto eu quero só mudar a historinha da Bruna, vamos abrir os caminhos da Bruna pra Bruna ganhar mais dinheiro, pra Bruna emagrecer, pra Bruna não sei o que lá no relacionamento, pra Bruna viajar, pra Bruna fazer isso, fazer aquilo. Eu estou dando realidade a existir separado de Deus. Não interessa a historinha da Bruna. Foi essa ficha que me caiu. Que adianta eu vir aqui abrir caminhos para essa pessoa ganhar mais dinheiro? Para o relacionamento dar certo? Para fulano voltar com ela? Eu não tenho esse poder, porque uma coisa que sempre vinha assim para mim, eu não quero enganar ninguém. Tudo que eu fiz até hoje é porque de alguma forma eu acreditava naquilo. No momento que deixou de fazer sentido, não consigo fazer mais. Como que eu vou fazer um negócio aqui com o meu pêndulo, falar que eu tô abrindo seus caminhos, sendo que eu sei que nada disso daqui existe? Que é tudo projeção do que tá dentro, que a tua cura está na lembrança de que você é um com Deus. A tua cura é você lembrar que nada real pode ser ameaçado. A tua cura é você se lembrar que você nunca se separou de Deus. Essa é a tua cura. Solta todas as ilusões. Só que, obviamente, nem todo mundo tá preparado, né, para tomar esse chá de realidade. Assim, porque eu mesma precisei de todo um processo. Então, quando eu comecei a continuar com esses atendimentos, mesmo estudando um curso em milagres, não fazia sentido. Não batia pra mim. Eu tinha até a sensação de, caramba, eu tô enganando essas pessoas. Eu tô dando um remedinho pra dor de cabeça aqui, prometendo uma coisa que eu não posso prometer, porque como que eu vou garantir resultado de alguma coisa que não faz nenhum sentido? Então, isso caiu uma ficha muito grande pra mim. Deus não faz favores especiais e ninguém tem quaisquer poderes que não estejam disponíveis para todos. Poderes especiais só são demonstrados por truques de mágicas. Nada que seja genuíno é usado para enganar. O Espírito Santo é incapaz de enganar. E ele só pode usar habilidades genuínas. O que é usado para a mágica é inútil para ele. Percebe o quanto é inútil a gente usar qualquer tipo de poderes psíquicos para prever futuro? Para ver o que vai acontecer na minha vida daqui 6 meses? Não interessa esse roteirinho.
O Espírito Santo, ele só vai utilizar de tudo para que eu me lembre do amor, para que ele me lembre que eu estou unificada com Deus. Então não faz sentido quem está buscando essa mente unificada ficar perdendo tempo com historinhas do nosso ego, com desejos do nosso ego. Eu sei que isso é até meio polêmico, né? Porque o que a gente mais tem aí realmente são poderes psíquicos utilizados para mudar a historinha do nosso ego. A gente procura tarô para isso, mesa radiônica para isso, para mudar a nossa historinha. E infinitas outras ferramentas que existem que só fortalecem essa ilusão. Então, vamos ter mais autorresponsabilidade sobre isso. Afinal, a gente quer ver a verdade ou a gente quer continuar na ilusão? Essa é a única escolha que a gente pode fazer. Então, nada que seja genuíno é usado para enganar. O Espírito Santo é incapaz de enganar. E ele só pode usar habilidades genuínas. O que é usado para a mágica é inútil para ele. Mas o que ele usa não pode ser usado para a mágica. Há, no entanto, um apelo particular nas habilidades que são fora do comum, que pode ser curiosamente tentador. Aqui estão forças que o Espírito Santo quer e precisa. No entanto, o ego vê essas mesmas forças uma oportunidade de glorificar a si mesmo. Forças que viram fraqueza são, de fato, uma tragédia. E aqui a gente vai ter grandes exemplos de pessoas que tinham essa força, essa comunicação, que o ego entrou no meio e transformou em tragédia. Por exemplo, eu acho que aquele médium João de Deus, né? Eu não lembro o nome dele direito. Que se envolveu aí em muitas coisas criminosas. E tantos outros que o ego vem trazendo poder, trazendo fama, trazendo reconhecimento. E todo aquele poder psíquico que era para ser utilizado para as pessoas lembrarem que elas não são um corpo, que existe algo para além dessa existência, acaba caindo nas mãos do ego. E isso se torna uma grande tragédia. Aqui estão forças que o Espírito Santo quer e precisa. No entanto, o ego vê nessas mesmas forças uma oportunidade de glorificar a si mesmo. Forças que viram fraquezas são de fato uma tragédia. Porém, aquilo que não é dado ao Espírito Santo tem que ser dado à fraqueza, pois o que é recusado ao amor é dado ao medo e, consequentemente, será amedrontador. Olha que autorresponsabilidade quando a gente realmente decide ser um canal para o Espírito Santo. Quando a gente, quem nasce, né, já com mediunidade, alguma coisa assim, é um orar e vigiar muito grande. Eu estou a serviço do Espírito Santo. E o ego vai usar essas mesmas forças, essa mesma intenção para se glorificar. O ego vê nessas mesmas forças uma oportunidade de glorificar a si mesmo. Forças que viram fraquezas são de fato uma tragédia. Porém, aquilo que não é dado ao Espírito Santo tem que ser dado à fraqueza, pois o que é recusado ao amor é dado ao medo. E, consequentemente, será amedrontador. Mesmo aquele que já não dão valor a coisas materiais do mundo, podem ainda ser enganados pelos poderes psíquicos. Como o investimento nos bens materiais do mundo foi retirado, o ego foi seriamente ameaçado. Ele pode ainda ser forte o suficiente para se reanimar sob nova tentação, tentando retomar a força pela fraude. Gente, só esse trecho aqui explica
os padres que se envolvem em escândalos, pastores que se envolvem em escândalos, né? Que eu não vou citar os nomes aqui de situações que vocês sabem o que é, porque realmente são pessoas que abrem mão ali de situações materiais, mas o ego vai inflar de que forma? Poder, fama, achar que tá no controle de alguma coisa, que você pode controlar, que você pode ser superior. Então é muito complicado, né? Realmente, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade muito grande quando a gente se coloca nessa posição de líder de alguma coisa, principalmente envolvendo coisas espirituais, porque o ego pode utilizar exatamente isso para distorcer tudo. A gente precisa estar com essa chama viva do amor e dessa graça de Deus muito certa dentro de nós, porque o ego entra por todos os lados. Eu tenho certeza que todos esses líderes que se envolveram já, né, em alguma coisa, em algum momento existiu uma vontade genuína de ser um canal do Espírito Santo, mas que acaba se perdendo pelo caminho. Então, até o Curso em Milagres está deixando isso bem claro, que ou você escolhe estar no amor, ou você escolhe estar no medo. Ó, mesmo aqueles que já não dão valor às coisas materiais do mundo, podem ainda ser enganados pelos poderes psíquicos, entre aspas. Como o investimento nos bens materiais do mundo foi retirado, o ego foi seriamente ameaçado. Ele pode ainda ser o suficiente para se reanimar sob essa nova tentação, tentando retomar a força pela fraude. Muitos não viram através das defesas do ego aqui, embora elas não sejam particularmente sutis. Contudo, havendo um desejo remanescente de ser enganado, o engano torna-se fácil. Agora o poder já não é uma habilidade genuína e não pode ser usado com confiança. É quase inevitável que, a não ser que o indivíduo mude a sua mente acerca do propósito desse poder, ele venha reforçar as incertezas dos seus poderes com decepções crescentes. E o que é o desejo de ser enganado? O desejo por fama, o desejo por poder, o desejo por reconhecimento. Tudo isso são crenças que vão reafirmar a minha existência separada de Deus. E isso é muito sutil. Observa que nós aqui, enquanto indivíduos, nós temos metas, nós temos desejos. E quando isso prevalecer a vontade do Espírito Santo, a gente vai abrir mão? A gente vai ouvir o que o Espírito Santo quer pra gente? Ou a gente vai ceder às tentações do nosso ego? Aqui lembra também a passagem de Jesus, né? Quando ele é tentado no deserto a abandonar aquela missão. Você tem tanto poder, você não precisa fazer isso. Você pode ser o rei deste mundo. É exatamente isso daqui que todos nós vamos passar em algum momento. Bem profunda. Ó, contudo, havendo um desejo remanescente de ser enganado, o engano se torna fácil. Então, se eu tenho um desejo, né, uma crença aqui de quero ser reconhecida, quero ter poder, quero ter fama, quero ter dinheiro. Enquanto isso está muito distante, tudo bem. E quando a oportunidade surge? Vamos olhar para os nossos políticos, por exemplo. Quem está de longe fala que nunca roubaria, que nunca faria nada. E quando a oportunidade surge, a gente permanece na guiança do Espírito Santo? É bem profunda essa parte. O desejo remanescente de ser enganado, o engano torna-se fácil. Agora, o poder, entre aspas, já não é uma habilidade genuína e não pode ser usado com confiança. É quase inevitável que, a não ser que o indivíduo mude a sua mente acerca do propósito desse poder, ele venha reforçar as incertezas dos seus poderes, entre aspas, com decepção crescente. Qualquer habilidade desenvolvida por qualquer pessoa
tem potencialidade para o bem. Não há exceções para isso. E quanto mais raro e inesperado o poder, maior é a sua utilidade em potencial. A salvação precisa de todas as habilidades, pois o que o mundo quer destruir, o Espírito Santo quer restaurar. As habilidades psíquicas, entre aspas, têm sido usadas para chamar o demônio, o que significa meramente reforçar o ego. Cheguei a comentar na live que eu fiz com a Denise, que hoje fica claro para mim que demônio, que tanto se fala, é o próprio ego. Porque o ego é a própria separação com Deus, é o que mais compete com a ideia de ser Deus, de criar, né, e de fazer um mundo separado da existência da unidade. Então, hoje fica claro para mim, não sei se faz sentido para vocês, que o demônio é o ego. Pois o mundo quer destruir, o Espírito Santo quer restaurar. As habilidades psíquicas têm sido usadas para chamar o demônio, o que significa meramente reforçar o ego. No entanto, aqui está um grande canal para a esperança e para a cura a serviço do Espírito Santo. Aqueles que desenvolvem poderes psíquicos simplesmente permitiram que alguma das limitações que haviam colocado sobre as suas mentes fossem retiradas. O que fica claro nesse texto é que o poder psíquico está disponível para todos nós e que ele é a realidade da nossa real natureza. Essa comunicação interna com esse mundo mais sutil, que quando o ego olha, fala, isso daqui tá esquisito, isso daqui tá errado. Aquela pessoa prevê o futuro, aquela pessoa vê espíritos, aquela pessoa escuta vozes. Então, na visão do ego, nesse mundo materialista, isso é algo estranho. Porém, na visão do Espírito Santo, isso é perfeitamente normal e todos nós temos acesso. Então, a diferença das pessoas que têm isso é que elas tiraram essas limitações das suas mentes. Utilizar a sua maior liberdade para um encerramento maior só pode aumentar as limitações que colocam sobre si mesmos. O Espírito Santo precisa dessas dádivas e aquelas que as oferecem a Ele, e somente a Ele, vão com a gratidão de Cristo em seus corações, e a sua vista santa os acompanha de perto. Esse é o texto sobre poderes psíquicos. O que vocês acharam disso, meninas? Me contem, vocês tinham medo sobre poderes psíquicos? Como eu cresci em um lar, né, evangélico, eu sempre tive um pouquinho desse receio, mas ao mesmo tempo o pezinho ali querendo saber mais, querendo entender. Essa ideia fixa de que existe demônio, de que existe todas essas coisas, realmente faz a gente ter medo, né, de acessar tudo isso. Paulo, está chegando no final, Paulo, mas assista gravado depois, que hoje o texto está falando sobre poderes psíquicos. O que um curso em milagres tem para dizer sobre isso? Então, sempre lembrando que a comunicação interna com o Espírito Santo é natural de todos nós. Nós não precisamos de um intermediário, não precisa existir medo. A Cláudia, sim, eu tinha medo. O mundo faz a gente acreditar, né, em ter medo de falar de morte, ter medo de falar de espíritos, medo de realmente falar desse mundo mais sobrenatural. Mas a gente teria que ter medo mesmo de acreditar que esse mundo físico aqui é real, de acreditar que o nosso ego é a realidade, porque ele nos separa do amor. Então é um texto bastante esclarecedor, que traz muita autorresponsabilidade, que aqui deixa claro o quanto que o ego pode utilizar desses poderes psíquicos para glorificar a si mesmo, né? Tantos líderes religiosos que a gente vê por aí que acaba caindo, médiums que acabam, né, se envolvendo em situações criminosas,
porque querem poder, querem fama, querem dinheiro. Então, para quem já tem habilidades psíquicas, que desenvolve isso de uma certa forma, tenha responsabilidade. Todos esses poderes estão apenas a serviço do Espírito Santo. Qualquer um que se coloca como líder de alguma forma, até eu mesma que estou aqui falando com vocês, eu preciso ter muita responsabilidade em ser um canal para o Espírito Santo. Não interessa o que a Bruna quer. O que interessa é que eu transmita a verdade. E a gente não pode se descuidar disso. A Cláudia, hoje ainda tenho um pouco de medo do ego. Não, é natural. Por muito tempo eu tinha medo, assim, até de, sei lá, acordar à noite e descer a escada com tudo escuro. E acendendo luzes. Mas o que eu fui entendendo, tudo que eu vejo fora é projeção do que tá dentro. Se eu ver um bicho lá fora, é projeção do que tá dentro. É só projeção. Tudo são imagens. Tudo na consciência são imagens. A única coisa que existe é amor. A gente precisa se lembrar disso e ultrapassar essa barreira do medo e se conectando cada vez mais com essa comunicação interna do Espírito Santo, porque eu quero ver a verdade. Eu quero ser um canal para essa verdade, seja aqui para vocês, na minha família, com os meus clientes, com qualquer um que aparecer no meu caminho. Certo? É esse o caminho, pessoal. E na segunda-feira, vamos ler sobre pode-se atingir Deus diretamente? Pode-se atingir Deus diretamente. É o que vamos ler na segunda. Na quarta-feira, o que é a morte? Estamos quase finalizando aqui o Manual de Professores. Gratidão pela presença de vocês. Odete está dizendo, eu tive uma experiência de milagres na fé, com poderes psíquicos. Quando relatava para os outros, me olham com desconfiança. É isso, porque assim, eu acho que eu falei no comecinho da live, vocês não tinham entrado ainda. No nosso inconsciente coletivo, né, sempre acreditamos que Deus escolhe ali, sei lá, um papa. Ele se comunica ali com Deus e esse líder passa toda a informação. Por muito tempo a Bíblia ficou somente em latim. As pessoas não tinham acesso às escrituras. Qualquer mulher que tinha esse conteúdo interno de compreensão da natureza, comunicação com o espiritual, foi queimada. Eu aqui na Inglaterra já tinha sido queimada faz tempo. Então, é natural que a gente tenha medos inconscientes de expressar a nossa espiritualidade. Porque não é comum pro ego. O ego gerou muito medo em torno desse assunto. Hoje vejo que faz sentido. Então, realmente faz muito sentido, porque todos os poderes psíquicos estão a serviço do amor. Então, sim, pode curar, tem várias cirurgias mediúnicas aí que podem trazer cura para o corpo. Meditação pode trazer cura. Todo poder psíquico está a serviço do amor. Mas também, infelizmente, no meio do caminho, haverá pessoas que irá utilizar esses poderes a serviço do ego. Então, a gente precisa principalmente confiar na nossa comunicação interna. Porque o mesmo Espírito Santo que está lá no médium, também está em mim. O mesmo Espírito Santo que está lá no Papa, também está em mim. Então, eu vou entrar aqui, vou fechar a porta do quarto, né? E vou sentir. O Espírito Santo vai me dar a resposta de tudo aquilo que eu preciso. Depois, se eu não conseguir, aí eu vou no outro ali. Mas entenda que todos nós temos essa comunicação interna. Os poderes psíquicos é para todos. E ele está a serviço do amor. Certo? A partir de hoje, ninguém com medo de espírito mais, hein? É isso então, pessoal. Um excelente final de semana para vocês. E a gente se vê na segunda-feira. Beijo, meninas. Até a próxima. Paulo, assiste do começo depois. Você vai gostar. Até a próxima. Tchau.